Agradecer a quem veio assistir a nossa conversa em torno da exposição mais recente do Fábio Miguez, com trabalhos de tipos distintos, tamanhos também. Gostaria de agradecer também à Galeria Nara Häusler e o Fábio por terem me convidado para participar desse papo aqui. Eu estou na condição de moderador, como é que fala isso aí mesmo? Mediador, mas eu vou ser um mediador meio folgado, porque depois eu vou falar um tanto também, entendeu? Enquanto isso, a gente vai distribuir algumas falas dos artistas convidados, Bruno Dunley e Ana Prata, e o Fábio, e a gente vai fazer umas perguntas para o Fábio, essas coisas, e depois o Fábio vai responder, eu vou também falar para cacete, e o Fábio vai responder, e para depois a gente poder conversar com vocês, e, bem, abrir o papo da forma como deve ser, tá? Antes, então, antes de nada, né? A gente fez a ordem seguinte, a Ana vai começar, depois o Bruno segue, depois eu dou meus tostões, e aí o Fábio vai respondendo um monte de coisa que a gente perguntou. Se você quiser responder antes, Fábio, não se avexe, peça para a gente responder, pode interromper, você sabe como é que é, né, bicho? Então é isso, vou passar a palavra para a Ana Prata e agradecer muito ela e o Bruno por terem aceitado também participar da nossa conversa. Boa noite, obrigada a todo mundo que veio, obrigada à galeria, Fábio, pelo convite. E, bom, quando eu estava pensando antes de vir para cá, eu fiquei muito feliz de lembrar que o Fábio foi da minha banca de TCC, em 2008. E eu acho que isso é uma... Não, eu não lembro de nada, mas eu só sei que isso é relevante na medida que você foi um artista muito importante na nossa formação. Posso falar nossa aqui em nome do Bruno e de outros também, né? E não só você, também como a sua geração. Assim, acho que teve um contexto histórico ali, que quando a gente começou a pintar, morando aqui em São Paulo, a gente queria muito ver pintura ao vivo, e o acesso que a gente tinha, e quem estava fazendo isso nas galerias, enfim, fora os museus, né? Pessoas vivas pintando, eram vocês. E aí eu acho que a gente aprendeu muito com vocês, olhando a pintura de vocês, e agora com a distância, né, olhando hoje essa exposição e esse tempo, eu vejo qualidades no trabalho, características que até hoje são muito caros para mim, e acho que para a minha geração, de novo, e isso não é uma coisa que qualquer pintor vai pensar igual, necessariamente. Acho que tem várias maneiras de se fazer pintura, né? E esse aspecto que eu acho que eu poderia dizer que nos influenciou muito é uma característica muito material da pintura, assim, muito física, né? Porque, sei lá, uma pintura ela pode estar muito ligada ao caráter simbólico, narrativo, etc. Mas eu acho que aqui a gente tem um apreço muito grande, assim, né, pela matéria e por uma coisa que a gente chama de fatura, né, que até é uma palavra engraçada, é italiana essa palavra? Do latim, né? E que não tem em inglês, né? Brush strokes. Eles têm umas latinizadas, mas tem, né? Assim, que trata de tradição, século XV, eles usam. E essa questão da fatura, eu acho que, para mim, ela sempre foi super importante, assim, e eu vejo claramente hoje que eu herdei isso de vocês, assim, e de você muito, Fábio, assim. Daqui a pouco eu vou falar dessa exposição especificamente, mas era assim, eu sempre estava pintando, meu trabalho estava insuficiente enquanto eu não alcançasse uma boa fatura, né? Não bastava eu passar um vermelho, o vermelho tinha que ter acontecimentos ali, tinha que ter uma presença de matéria que aguçasse, que tornasse o trabalho mais interessante, né? Então, foi sempre... Então, eu posso dizer hoje, olhando, que é muito forte essa influência, e hoje, vendo a sua exposição aqui, eu acho que você continua um super mestre nesse quesito superfície, acho que é uma unanimidade entre nós, assim, nossa, você viu a superfície do Fábio?
que tem esse barato muito grande, né? E, enfim, fatura, eu acho que, às vezes eu converso, falo, não sei o que é fatura, com gente que não é muito do meio, assim, as pessoas falam, o que é fatura, né? Porque... E aí eu acho que, assim, a pintura, ela é uma coisa, ela é um objeto, né? E ela é uma tinta sobre um anteparo. Essa tinta pode ser muito variada, pode ser não tinta também, pode ser terra, pode ser qualquer coisa. E o anteparo, convencionalmente, é uma tela, mas pode ser uma parede, uma placa, um papelão, enfim. E o jeito que você assenta uma coisa sobre a outra faz toda a diferença, né, no temperamento de uma pintura e como você percebe ela, né? Então, é um pouco sobre isso, assim. E daí, olhando essa exposição aqui, eu acho que o trabalho do Fábio não é só sobre isso, né? Tem muitas coisas envolvidas aqui, né? Eu acho que ele tem uma organização espacial assim, até muito clássica, assim, dentro de uma tradição, né? Que talvez o Tiago até pode falar mais disso, assim, tem uma espécie de para mim, ele parece ter possibilidades infinitas como um jogo, assim, mas, ao mesmo tempo, ele se assenta e se organiza de uma forma que quase é bela, assim, que ela tem uma clareza na sua composição, assim, que é um valor de beleza, talvez. E as cores também, acho que essa exposição, as cores estão muito inteiras, assim, quando você vê um verde, um azul, ele se apresenta como se tivesse na sua perfeição, parece, assim, muito claro, assim, a gente ficou olhando aquele Caput Mortuum no sábado, né, que é essa cor estranha, de repente ela se apresentava tão perfeita e pura ali, né, as cores estão, elas dialogam umas com as outras e elas se apresentam assim com muita integridade, assim. Então tem vários aspectos, mas o que acontece, que eu acho que é uma coisa que dá uma tara no trabalho do Fábio, que é que quando você chega perto, tem mais um monte de acontecimentos fora esses, né, fora essa imagem. E é uma coisa que é muito bonita da pintura, porque daí escapa do Instagram, do livro e tal, é o barato que você tem mesmo quando você está ao vivo, né? E é o que isso, no caso desse trabalho? Você chega perto, você tem um monte de ranhuras, de superfícies ásperas, outras lisas, a cor que estava embaixo aparece, as marcas da fita que ele usou embaixo vêm e ajudam a construir o plano, você tem riscadinhos, você tem... E tudo isso, não sei se é assim para todo mundo, mas eu acho que, pensando em mim, que também pinto, é uma coisa que aguça a minha percepção, então me traz um prazer a mais, assim, é como se, vamos supor, você está ouvindo um disco e você percebe que está numa vitrola, então tem um ruído ali, isso te dá uma presença mesmo, uma alegria, ou você está comendo um negócio, você sente um sabor, sabe, o seu sentido, ele é aguçado por aquilo, né? E na pintura, claro, a gente está falando de olhar aqui, e acho que, então, isso... E toda a história que tem, né, que essa pintura, ela parece muito clara e simples, mas a construção dela tem um monte de momentos assim por trás, né? Então isso é muito alegre encontrar isso. E eu acho que toda a minha geração gosta muito de, olha, você viu essa parte aqui? E todos nós tentamos fazer um pouco disso no nosso trabalho, assim. A gente nunca quer abrir mão disso, assim. Bom, acho que era isso. E eu queria fazer meio uma pergunta para você também, que você me pediu para fazer uma pergunta. Responde, tranquilo, pode fazer. Na verdade, é uma pergunta que não é bem uma pergunta, assim, mas é um monte de coisa que eu pensei. É que a gente estava aqui sábado passado, olhando as pinturas do Fábio, e uma hora eu falei, nossa, Fábio, isso aqui ficou bom, hein? Aí ele falou assim, essa aí eu dei sorte. Aí eu falei, sorte, Fábio? Aí ele falou do Tiger Woods, que tem uma fala dele, que ele fala que quanto mais ele treina, mais sorte ele dá. Né? Então, e aí eu vou juntar essa informação com mais outras coisas aqui que me ocorrem, assim. Outra coisa que o Fábio falou no sábado, que quando o Bruno perguntando para ele dessa superfície, que parece que alguma coisa estava colada, né, ele fala que eu isolo uma parte com o papel manteiga,
para não sujar, né? Porque eu já pintei o vermelho, eu vou fazer o azul, eu isolo. Mas aí, a hora que eu tiro, dá essa grudadinha que cria essa superfície, né? Como também se fosse meio sem querer também, né, essa fala, assim. E aí eu lembrei de uma coisa, tudo isso é para fazer uma pergunta meio, assim, meio grande. Eu lembrei também do Sérgio Sister, que é outro mestre aí para nós, aqui da galeria também, que está ali, que uma vez ele falou assim para mim, a gente estava numa conversa, depois de uma mesa também, ele falou assim, eu só vou falar a frase fora de contexto, tá? Mas arte é fingimento. E eu acho essa frase muito boa, sabe? Eu guardei assim, falei, E aí lembrei também, vou falar do Giacometti, nada a ver, mas o Giacometti, tem aquele livro sobre o Giacometti, um retrato do Giacometti, que o cara vai falando da impossibilidade que o Giacometti sente de pintar um retrato. Então, ele vai apagando e refazendo, É muito angustiante para o retratado, porque é uma coisa que não tem fim, e, ao mesmo tempo, é um fracasso constante, porque ele não consegue fazer parecer com a pessoa que ele está vendo a imagem que está na frente dele. Então, ele vai insistindo, e aí vai virando um depósito de marcas, de fracassos, e vira um retrato assim que parece que é o osso do retrato, né? Um negócio assim muito forte e distante da realidade, mas que no fim a poética é sobre essa tentativa impossível, né? Só que uma vez eu vi uma retrospectiva do Giacometti, aí você vê 30 desses retratos juntos ao mesmo tempo, e aí você fala, bom, no primeiro ele pode ter sentido isso, no 30º ele já está encenando. Então, a arte é fingimento nesse sentido. E aí eu queria te perguntar, falando da sorte, falando de tudo isso, né, o quanto, porque para mim é tudo muito arbitrário no seu trabalho, quando eu olho todas as marcas que aparecem e que me dão essa alegria de encontrar, assim, para mim elas são todas muito arbitrárias. Mas, quando você fala, você está sempre escondendo isso, falando do processo de construir, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o tanto que é de fato, ao construir, que se encontra as coisas, ou o tanto que a gente essa malícia vai vindo depois de tantos anos também que você está pintando, né? Sei lá, uma pergunta meio ampla. É isso, passo. Só falar aqui? Pode falar. Estão ouvindo? Não, pô, super obrigado, adorei o que você falou. A minha geração, realmente, a gente sempre teve, eu e os meus amigos mais próximos de geração, Casa 7, Sérgio, a gente sempre se relacionou com os artistas mais jovens, mas a geração de vocês ficou mais forte as relações, né? Porque se manteve, o contato é super presente. E vocês podem estar certos que a gente aprende muito com vocês, né? Porque, claro, relação de arte é assim que é, né? Troca. E, bom, a Ana falou várias coisas aqui, estou meio, sei lá, vou tentar ir falando. Vou começar pela própria pergunta. Talvez eu possa falar um pouquinho do jeito que eu trabalho, né? Entre arte ser um fingimento, essa que é coisa meio Fernando Pessoa, Picasso, e o Giacometti e o Cézanne, que pegam a pintura à unha e tentam fazer um negócio que não vai dar certo, eles sabem, mas fazem. Eu acho que a minha praia é mais a do Cézanne e Giacometti. Porque eu não sou muito... O meu trabalho é muito orgânico, ele vem muito do meu processo, de como que eu sou desde que eu comecei a trabalhar, né? E eu acho que você sabe que o trabalho de arte é uma impossibilidade, né? Assim, entre aquilo que você imagina e aquilo que resulta. No caso do Cézanne e do Giacometti, tinha uma ideia de realidade, né? Eles queriam aprender a realidade, pegar a coisa, né? Daí o fracasso é certo. Mas o fracasso é maravilhoso, né? Os trabalhos estão falando disso,
né? Aquela frase do Beckett, né? Fracasse, fracasse de novo, fracasse melhor, né? Porque quando você mexe com essas camadas de significados e de técnicas e de memória, e você está mexendo com um material que é muito vivo. Então, dessa experiência, se ela resultar em algo, se você for bem sucedido, se tiver sorte, um pouco de sorte, esse assunto é o assunto principal, é o assunto da arte, eu acho, sobretudo de pintura, para mim, da maneira como eu faço, né? Então, assim, eu não saberia chegar lá no ateliê e fazer um trabalho, vou fazer um trabalho assim, para não sei o que, eu não sei fazer, não saberia fazer. O que eu procuro criar no ateliê é justamente essa situação de trabalhar com várias camadas de algo que eu vou intuindo, de algo que eu já sei, de algo que eu não sei, e ir diversificando, fazendo um trabalho assim, um trabalho de outro jeito, um trabalho de outra maneira. E isso, eu acho que tudo junto na pictórica, na fatura, né? Assim, acaba, estou falando isso sendo crítico do meu trabalho, não foi previamente pensado, mas o que junta, o que é o meu estilo, tem um jeito de pintar que você, mesmo com termos super diferentes, as coisas se juntam. E é interessante, porque essa coisa que você... Assim, eu trabalho com materiais, assim, materiais de formação diferentes, por exemplo, um pedacinho de uma tela do Giotto, ou então essa série de baixo aqui, que eu nem sei o nome ainda, cartas, mas é como se fosse uma caixinha de fósforo ou de remédio aberta, né? Em várias variações, que são, enfim, são temas diferentes. No entanto, eu vou transitando por esses temas. Então, muitas vezes, quando um trabalho dá errado, digamos, ele fracassa, muitas vezes eu pego ele, já aconteceu em várias ocasiões, e transformo, e mudo de um tema para o outro. Ele deixa de ser uma composição assim e passa a ser um trabalho assim, ou vice-versa. Então, esse resíduo que sobra, essas marcas, isso que você comentou, de ter várias marcas, de ter um substrato, vem muito disso. Vem desse ambiente que eu transito e que eu mudo e que uma coisa junta com a outra. Não sei se eu estou misturando já um outro tema, que é como é que o trabalho funciona, né? Porque é isso, quer dizer, o nome dessa série, geral, né? Não o nome da exposição, o nome da série que eu comecei a fazer, sei lá, em 2010, é Atalhos, né? Porque atalhos seria a possibilidade de você passar de uma coisa para outra com total desprendimento, né? Ao mesmo tempo, ir direto um pouco ao assunto, quer dizer, tem muita referência de história da arte, as coisas são sempre referenciadas, entendeu? Eu sempre tiro de algum negócio, sempre tiro de uma caixinha de fósforo, ou um trabalho do Giotto, um trabalho do Volpi, eu gosto quando essa referência fica explícita. E isso também chamo de atalho. Você vai direto ali, vai ali. E isso passa para aquilo, e aquilo vai para lá. E dessa junção, desse ambiente, vamos dizer assim, é que o trabalho surge, o trabalho aparece. O que mais? Eu sempre, o que eu busco, eu nunca busquei ter uma fatura boa, isso daí é uma coisa que foi aparecendo. O que eu passei a buscar de um tempo para cá é uma intensidade no trabalho. Então, às vezes, eu acho que
eu comecei e o trabalho está mais ou menos pronto, mas ele não tem uma densidade, uma intensidade que eu gostaria que tivesse. Então, eu repinto, eu refaço, eu pinto de novo, e isso, às vezes, você, dessa maneira de pintar, às vezes você perde um pouco da espontaneidade, mas você ganha porrada, né? Ganha potência. E, sei lá, então é um pouco isso, é assim que eu trabalho. Vamos seguir um pouco aí. Já falei muito. Passo a palavra a Bruno Danley. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Queria agradecer pelo convite do Fábio e da Galeria Nara Roesler. É uma satisfação também estar aqui com o Tiago e com a Ana. E a gente conversando antes, o Tiago, que é o moderador, ele frisou muito para a gente no sábado, que era até 10 minutos cada um. Só que o Fábio juntou, além dele, mais 3 pessoas que falam pelos cotovelos, né? Então, aí eu falei, bom... Congresso dos Tagarelas. Aí eu pensei assim, eu estava preocupado, porque eu falei, cara, eu vou organizar minha fala até 10 minutos. E eu não sei se você passou, mas deve estar ficando ali na margem de erro. O Fábio, por exemplo, já teve os 10 minutos dele. Agora a gente responde por ele. Agora a gente responde por ele, estou brincando. Mas é engraçado, assim, porque com a fala da Ana, tudo que ela falou em relação à superfície, fatura, assim, eu concordo com ela. Agora, quando ela começou a falar desse aspecto formador, que o Fábio, a geração dele teve, eu também concordo com ela, mas é um lado afetivo, assim, que pareceu que eu não esperava, fiquei meio emocionado de ouvir. Fiquei emocionado de estar aqui. Então, o Sérgio também, que é uma figura importante, porque acho que está um pouco difícil há algum tempo já, né? Então, essa dimensão do afeto, sei lá, me bateu forte, assim, dentro dessa dimensão do campo da arte, porque eu acho que isso também, a afetividade é uma coisa que segura muito a arte no Brasil, e isso é até um defeito, né? Mas é uma qualidade quando você consegue ter esses laços e construir, mas é uma dimensão mais privada, né? E aí eu queria colocar, que aí os meus 10 minutos, que eu já perdi 2, eu tinha pensado em colocar uma reflexão e uma pergunta. Porque o Fábio, apesar de muito moço, ele tem 40 anos de trabalho, né? Ele iniciou no começo dos anos 80. E aí eu queria fazer essa reflexão a partir do trabalho do Fábio em 2 aspectos. Um em relação à cultura e invenção, e o outro em relação à circulação, receptividade e destino dos trabalhos, né? Ou seja, algo mais focado dentro do trabalho, mas já um pouco mais afastado do que a Ana falou, né? Mas ligando com a ideia de invenção, que eu acho que essa invenção, um pouco vocês estavam falando, tanto do sentido material, quanto do sentido poético, eu acho que estava... E sobre a circulação, receptividade e destino, que é um aspecto mais público, né? Um lugar mais público, digamos assim. Não que a dimensão poética não seja um lugar público, né? Mas eu pensei nesses 2 polos, né? E no sentido de cultura e invenção, eu acho que vale tentar fazer uma retomada muito grosseira, assim, muito rápida, de uma certa trajetória do Fábio. Então, você me perdoe se eu falar bobagem, mas o Fábio começa a pintar no início dos anos 80, 82, mais ou menos, né, Fábio? 80, num período quase finalzinho ali de um período de ditadura, um período paleolítico, né? Período fechado, né? Então, também, acho que, e dentro desse contexto de abertura, né, tem toda uma geração de artistas que traz uma espécie de esperança, de futuro, né, um engajamento com essa abertura, né, quase com um compromisso com uma felicidade, compromisso com uma redemocratização, né, e também um gozo desse espaço novo, né, que também é um espaço público. Aí, enfim, é a Casa 7, né, como vai você, geração 80 no Parque Lage, no Rio de Janeiro, diversas outras movimentações artísticas pelo país, mas com esse espírito, né? E aí eu acho que, no sentido da pintura, nesse momento, eu acho que
o Fábio, assim, a Casa 7 especificamente, tem esse contexto brasileiro de abertura e tal, e também tem uma relação com uma arte americana e alemã, principalmente, né? Neo-expressionista alemã e bad painting americana, que é uma pintura que tem um impulso do gesto, uma escala maior, um impulso da criação, que eu acho que também, nessa fase de formação inicial, ela cai muito bem, assim, né? Esse impulso, essa vontade, né? E eu acho que, já numa passagem para os anos 90, depois dessa euforia de abertura e tal, o Fábio tem, no trabalho dele, uma fase que eu acho muito relevante, que é uma fase de trabalhos monocromáticos, que são trabalhos feitos com uma cor só, em geral uma cor misturada, nunca uma cor pura, né? Então é meio um vinho, meio um preto azulado, meio, enfim, várias cores temperadas assim. Mas o curioso é que é um monocromo muito denso, muito um gesto que acontece ali, e que como quase que essa superfície, sei lá, chupa né, um buraco negro de gesto, mas que eu acho muito relevante porque o aspecto material da pintura, da fisicalidade, da superfície, do acontecimento no detalhe, eu acho que ali é onde isso ganha uma força que está aqui até hoje. E eu acho que esses aspectos que eu estou levantando, eles vão ser aprofundados na pintura do Fábio ao longo da trajetória, né? Então, nos anos 90 em diante, eu acho que também tem uma relação com a arte brasileira, moderna e contemporânea, com uma história, uma narrativa que ainda estava se formando da arte brasileira, que eu acho que o Fábio e a geração de pintores dele, paulistano, pegam muito isso. Então, são diálogos com artistas como, que eu acho que no caso do Fábio, o Jorge Gingley, inicialmente, é muito relevante, porque acho que entra uma cor mais intensa, e aí junta a cor, o gesto, a superfície, a materialidade, nessa leitura que ele faz do Gingley. Depois, eu acho que entra o Guignard, um pouco assim nessas referências, que é um aspecto mais atmosférico, que eu acho que isso fica muito forte nas pinturas brancas, de meados de 90, que são onde a pintura é mais aguada, né, mais diluída. Acho que entra a Mira Schendel no sentido de um vazio reflexivo, que eu acho que tem muito a ver depois com as séries da Deriva, e até uma suspensão que ainda guarda esse clima dessas pinturas, mas esse detalhe, essa minúcia do detalhe que a Ana levantou e tal, essa coisa de um gesto valer tanto e ele agregar, eu acho que é uma potência filosófica, assim, um aspecto filosófico que vem desse gesto, que, no caso do Fábio, eu acho que está no detalhe, essa potência. E, por último, assim, ali nos anos 90, já para 2000, vou me ater aí que o Thiago depois vai trazer mais coisa, eu acho que o Sérgio Camargo é um negócio que entra no trabalho do Fábio como uma possibilidade muito improvável de espacializar a pintura, né? Aquela espécie de tromba. E claro que depois o Fábio coloca a pintura no espaço com os espelhos, tem uma série de desdobramento, mas de uma concentração na espacialidade da pintura fora do espaço plano. E eu acho que o Fábio faz muito isso através de uma reflexão dentro da arte brasileira, de uma história que ainda estava se formando, que hoje é um pouco mais consolidada, né, a questão dos construtivos, neoconcretos e derivados, assim, artistas meio inclassificáveis, como o próprio Guignard, o Guild, que não tinha essa potência toda nos anos 80, 90, em termos de projeção pública, mas que tinha isso dentro do trabalho e pensamento de alguns artistas. Então, é engraçado que a dimensão pública poética nos trabalhos se dá muito numa dimensão privada dos artistas, né? Porque, antes de ir para esse aspecto público, só para fechar, nos anos 2000, eu acho que tudo isso aí que estava falando, o labor do trabalho em relação à superfície, detalhe, do acontecimento, da experiência do fazer, isso acho que se consolida, e aí carrega, né, isso no trabalho. Eu queria fechar até aí essa visão histórica geral, porque ainda poderia falar ainda do Volpe, falar do aspecto de pintura de parede, do Grupo Santa Helena, enfim, tem inúmeras questões que são do ramo da cultura e como cultura da arte, como o Fábio vai lidando com isso. Mas aí a gente continua depois. E o outro aspecto em relação ao trabalho do Fábio, né, desses 40 anos de pintura,
que seria esse aspecto mais para fora do ateliê, para fora da dimensão poética, tanto dentro do ateliê, tanto na dimensão poética, tanto onde o nosso corpo, como artista, anda e carrega essa dimensão, que é essa dimensão da circulação, da receptividade, né, do público e do destino dos trabalhos, né? Então, assim, não é novidade para ninguém que o meio de artes visuais, de modo geral, mas no Brasil isso tem as características particulares, a circulação dos trabalhos de arte ele é muito restrito e muito concentrado, né? Porque nós temos poucas instituições de arte no país, muito pouco. Em São Paulo já tem pouca, no Rio de Janeiro já tem pouca, Minas Gerais, enfim. Então, vai colocando isso, distribuindo, né? Pará, por exemplo, enfim, é muito pouca instituição para muito artista. Né? Tem muito artista em diversas etapas de carreira que não conseguem ter essa dimensão pública concretizada, né? Justamente porque a circulação é muito restrita. Então, poucas instituições. Né? Galerias, né? No sentido do mercado. Também são poucas galerias para muitos artistas. E as galerias que têm, elas, por ter poucas instituições, ela acaba se prestando a fazer um trabalho institucional. Então, eu lembro minha fase de formação, eu via muito artista contemporâneo dentro de galeria, não dentro de museu, não dentro de instituição. Porque o espaço da galeria é o espaço onde você vai ver esses artistas. Mas, ao mesmo tempo, a galeria ter uma vocação institucional é uma contradição, às vezes até pode atrapalhar. Né? Eu acho bom que a galeria tenha, mas a questão não é o problema a galeria, o mercado, o problema é público. O problema é as instituições. E aí, nesse sentido, esse aspecto institucional da arte, né, da cultura, que é uma de vocação pública, né, que é você projetar ele dentro da sociedade, você elaborar coletivamente um raciocínio sobre ele, você elaborar, né, enfim, fazer um consenso sobre o que é isso que a gente está vendo, por que isso é importante. Né? O que a gente está falando? As artes visuais é especialmente restrita nisso, em relação às outras artes. Né? E eu acho que, para isso, assim, seria necessário fortalecer os espaços que já tem, espaços públicos, ter mais, muito mais espaço público, ter programas públicos de artes visuais, ou seja, ter políticas públicas de artes visuais, coisa muito rara no Brasil. Tem pouquíssimas iniciativas, sempre muito pequena, mas nunca teve nada relevante nesse sentido. Né? Então, como você, há 40 anos, foi circulando com o trabalho, vendo os destinos, né? E aí, assim, né, como é que você enxerga o seu trabalho? Porque eu sei do seu desejo, da sua vontade de artista, como essa vocação pública, que a sua poética, né, que o raciocínio sobre o seu trabalho seja construído junto com os outros, seja construído coletivamente, o entendimento dele, né? Como que isso fica para você dentro dessa evidência brasileira de quase cárcere privado dos trabalhos de arte, porque ou eles vão ficar no seu ateliê, ou eles vão ficar em coleções, pouquíssimas coleções privadas. Como é que você vê essa dimensão da relação pública e privada, né, desse espaço da circulação, esse espaço da construção da arte no sentido coletivo? Né? Era isso que eu queria dizer. Bom, Bruno, obrigado também adorei o retrospecto que se fez aí da minha carreira e a colocação aí final. Eu sou muito mais otimista que você, por incrível que pareça, no que diz respeito à dimensão pública do trabalho no Brasil e o aspecto institucional da arte no Brasil. Pela seguinte razão, quando a gente começou ali na década de 80, o universo de artes plásticas eram 40 pessoas. Juro por Deus, eram poucas pessoas. Você tinha 3 ou 4 galerias, fechava uma, abria outra. Já tinha ali quando a gente surgiu ali na década de 80, já teve ali um boom comercial, surgiram galerias, artistas passaram a viver de arte, e tudo bem, mas eram muito poucos artistas,
os museus eles eram completamente desaparelhados. Os museus, assim, quando a gente fez a exposição da Casa 7, a gente fez no MAC, aqui em São Paulo. O MAC tinha uma coisa genial, um patrimônio do MAC, que quem dirige a ele era Araci Amaral. Mas, assim, quando a gente fez a exposição lá, Casa 7, os painéis eram painéis de compensado, assim, de 1,50 m de altura. Assim, a iluminação era assim, um montão de lâmpada queimada. Você não tinha as condições básicas de trabalho nos museus, era realmente muito precário. E as galerias fechavam, galerias assim que começavam super bem, não conseguiam permanecer. E, assim, hoje os museus funcionam. Você tem aí Pinacoteca, MASP, aqueles museus lá do Rio que funcionam menos, mas funcionam. Você tem uma quantidade gigantesca de galeria. Aqui em São Paulo tem um montão de galeria que eu não conheço, que atendem a nichos, que atendem é sofisticado o meio de arte brasileira, por incrível que pareça. Sinto te dizer, ele é sofisticado. Com os problemas que existem, você entende? Sei lá, você pega uma galeria aqui como a Nara Rosa. Essa galeria aqui é altamente profissionalizada. Aliás, eu queria fazer um agradecimento depois à galeria. A galeria é altamente profissionalizada em todos os cantos, desde do cara que está filmando, a quem estava divulgando, o pessoal que está montando, a curadoria, a montagem, a capacidade de venda, é altamente profissionalizada. E isso daí não é novo, isso. É uma coisa que tem aí uns 10 anos, 15 anos, talvez. A Nara não é a única, tem várias outras. E, então, esse aspecto mais público do trabalho vem melhorando. Agora, artes plásticas, isso é um problema de raiz em artes visuais, certo? A questão do público. As pessoas conhecem muito por reprodução. O público de uma exposição mesmo ele é pequena em relação às outras áreas, né? Música, cinema. Se bem que cinema hoje está meio parecido com artes visuais. Então, isso é quase que uma característica do nosso trabalho, né? E, assim, aqui esse aspecto mais público também, aqui, a gente deu uma certa vantagem, que a gente criou um grupo de artistas e de pessoas que pensam, de críticos, curadores, grandes, né? No nosso círculo de amizade, dos afetos. Isso daí supre uma parte, né, da carência de você ter uma questão mais pública, mais independente do trabalho, né? Então, essa pergunta eu responderia assim. Não está muito bom, mas não está muito ruim, está melhor. Porra, está muito melhor, né? É muito melhor. Tendo em vista a sociedade que a gente está ainda, tendo em vista a miséria social, né, a desigualdade social do Brasil, é também bem razoável. Não, isso daí é a coisa que está ficando mais crítica hoje, é justamente isso, né? Que o país está se depauperando e o meio de arte, de certa forma, está se sofisticando, quer dizer, está ficando uma coisa cada vez mais separada da outra. Mas isso é outra questão, né? Questão séria, mas é outra questão. Sei lá, é isso. Poderia falar um pouquinho da minha formação, que você fez todos os rapidinho.
A gente começou na Casa 7 ali com uma influência forte de neo-expressionismo e transvanguarda, pintura americana. Era uma coisa assim, de a gente estava querendo fazer aquilo que os artistas que a gente estava apaixonado na hora faziam, uma coisa bem assim de jovem, né? E eu tinha 22 anos, 23 anos quando a gente apareceu. A gente era muito ignorante, etc, etc. Mas tinha esse caráter um pouco público mesmo, de querer fazer uma arte que pegasse o público pelo braço, que fosse uma coisa assim intensa. Essa ideia existia. Quando acabou a Casa 7, foi um certo buraco existencial, assim, porque eu acho que cada um, à sua maneira, percebeu que precisava precisava olhar a arte brasileira, precisava ver o lugar que estava... E cada um fez a sua genealogia aí, né? A minha foi meio complicada, porque eram artistas muito diferentes que eu gostava. Isso é uma característica minha, eu gosto de coisas diferentes. Então, começou muito com o Jorginho Guinle, que fazia uma pintura brasileira contemporânea. Aquilo, para mim, foi muito forte. Misturava com alguma coisa do Guignard. Os dois ali tinham alguma coisa da Aguada e dos azuis, uma coisa assim, que foi uma coisa que me pegou durante muito tempo. Mas no meio disso, teve esses monocromos que você lembrou, que eu esqueço desses trabalhos, que é um período curto. Mas é um período que a gente estava com muito contato com a Mira Schendel, que tinha se aproximado do grupo através do Rodrigo Naves, do Zé Rezende. E esse momento foi muito importante nesse sentido mesmo. Ficou uma latência de Mira Schendel em mim muito grande, que apareceu com o tempo. Talvez a artista brasileira que eu mais goste, assim, em termos de afeto, assim, né? E demorou para ela me influenciar, assim, sabe? Para ela me pegar. Ainda que esses monocromos tivessem alguma coisinha dela ali, que eu olhava aqueles trabalhos de matéria dela. Quando eu estava expondo, em 88, que eu expus no Paulo Figueiredo, a Mira foi ver a exposição, na montagem. E ela me mostrou, ela ia expor depois de mim, não sei se depois ou antes. Ela foi me mostrar um trabalho que ela estava fazendo, que tinha muito a ver com aquelas pinturas de matéria dela. Ela falou assim, vem ver, porque parece o seu trabalho. E era um momento assim, emocionantésimo para mim, né? Não parecia, era uma elegância dela, uma brincadeira comigo. Mas mas um pouco parecia, um pouco tinha uma viagem ali de socar a coisa em cima da tela, né? E isso ficou em latência, porque demorou para a Mira aparecer. Agora, eu acho que essa exposição aqui tem muito Mira Schendel, essa aqui, ainda que não... tem alguma coisa, uma poética que eu acho que a Mira ia gostar dessa exposição. E apesar de ser formalmente completamente diferente, né? Talvez os tijolinhos até, né? Hã? Faz lembrar um pouco, talvez, o raciocínio dos tijolinhos, né? Pois é. Então, isso, houve uma volta aí para a coisa de olhar a arte brasileira de um jeito muito complexo, muito pessoal. E essa passagem do Sérgio Camargo eu acho estranhíssima para mim mesmo. eu olho aqueles trabalhos e falo, nossa, como eu estava louco. O que eu estava pensando? É um dos trabalhos que eu acho mais estranhos que eu produzi. Improvável, mas enfim, eu fiz, né? Agora, nesses trabalhos, nessa exposição, teve uma coisa muito interessante, que você tinha os compensados, né? Chamava compensado.
Depois eu comecei a chamar eles de descompensados. Você tinha os compensados embaixo, e em cima, eu fiz pela primeira vez uma parede que tinha uns 30 ou 40 pinturinhas pequenas, eu não me lembro o nome que eu dei, tinha um nome. Índice, né? Você que deu o nome. Índice, era um índice. É muito parecido. Índice de um repertório, eram umas formas visuais que você adotava e fazia permuta, né? Isso, fazia assim, uma simplicidade absoluta, mas que, na verdade, tem um pouco a ver com isso, né? Essa coisa de fazer... O caminho, acho que veio daí, né? Veio desse repertório. Venha daí. Veio daí. Então, nessa exposição louquíssima, ela era bifacetada. Ela tinha a parte de baixo, com os descompensados, e a parte de cima com o índice, que parece que era muito menos pretensioso e muito mais interessante. Um repertório, era embaixo a vontade de espacializar enorme, em cima um repertório, tentando organizar esse repertório que você trabalhava. Inclusive, nos tarugos, você trabalhava com esse mesmo repertório, né? Mas é isso, acho que pode falar? Pode continuar. Posso falar? Deve. Então, bem, eu acho um pouco até demais para eu falar, e fiquei com vontade, com as perguntas da Ana e do Bruno, e com as coisas que o Fábio falou, fiquei com vontade até de comentar, porque todo mundo falou, porque dá vontade, né, tem um monte de gente que eu gosto de conversar aqui junto, eu fico com vontade de conversar o que eles estão falando. Mas eu vou voltar um pouquinho para falar dos trabalhos mesmo. Eu acho que eu vou tentar entender esses trabalhos e levantar umas hipóteses assim que vieram, e, bem, Fábio, por favor, me corrija, tá? Porque são hipóteses e eu não sou muito de confiar na minha intuição, coisa que artista deve fazer, né? Mas, então, eu vou tentar levantar algumas questões, e, para isso, vou voltar um pouco em trabalhos imediatamente próximos a esses, alguns sobre os quais eu já escrevi, já conversei com você, então, acho que, para tentar entender a exposição, então, vou fazer 3 coisas. Vou tentar entender essa produção em relação à produção imediatamente anterior, depois, entender o repertório de várias formas e tentar ver se há alguma consonância entre trabalhos diferentes, e, por fim, tentar entender a relação dos grandes e pequenos. Bem, é uma tentativa, eu espero que não seja longo demais, mas eu costumo ser disciplinado, então acho que eu vou seguir os meus 10 minutos à risca. Vamos lá. Fábio, já que o pessoal começou a conversar dos tarugos, essa coisa toda, o que tinha lá naquela coisa, tal como nas valizes, como nos trabalhos espaciais que você tinha, era um trabalho de ampliar o espaço. Tinha uma tentativa de espacialização ampla, que eu acho que chega, inclusive, em vários títulos de trabalho seu. Aliás, Atalhos, foi um erro meu, eu achei que esse trabalho já era uma outra série, uma série decorrente dos Atalhos, mas que já vinha outra coisa, mas eu falei, poxa, Atalho é um caminho, supõe um caminho longo, que você dá uma quebradinha e acha um caminho mais curto, mas supõe ir de um lugar para outro, né? Você tem trabalhos chamados partida, né? Eu acho no sentido duplo da partida, tanto de sair de um lugar para outro, quanto da partida do jogo, né? Você tem o trabalho chamado onde, né? Que você se perguntava, você ficava intrigado sobre o lugar que aquelas coisas estavam, atalhos, que você fez, e os atalhos eu acho que tem um aspecto muito interessante, que é um trabalho que funciona sempre por adição, né? Por adição de elementos, um elemento em relação a outro, e você tem derivas e horizontes, né? Ou seja, sempre muito ligados a caminhos muito amplos. E a impressão que eu tenho, seja dos trabalhos menores da exposição, seja dos maiores, é que o espaço, não o espaço, mas o ponto de vista se concentrou num ponto só, como se você tivesse feito uma aproximação, um zoom da sua própria imagem, e quisesse se aproximar dos elementos, mais do que relacionar com espaços muito amplos. Eu acho que tem uma dimensão, portanto, aí, tanto mais enclausurada, para me valer um pouco de um papo que pintou aqui, quanto mais de interior, como se fossem trabalhos mais ligados a algo interior, a um espaço interior. E eu acho que isso é mais evidente
nesses trabalhos dos quais você parte desses altares, pódios, essa coisa toda. Isso, acho que tem uma relação, acho que isso tem quase, então, que eu fiquei pensando comigo, eu acho que é um raciocínio, que eu não sei qual a consistência dele, que é quase como se tivesse chegado a algum lugar, sabe? Se tivesse encontrado um lugar nesse caminho amplo, e esse caminho, então, tinha sugerido isso. E até coloco já a primeira pergunta, então, aqui, você acha que mudou alguma coisa dos atalhos anteriores, por exemplo, sobretudo daqueles que você associava aquelas formas a palavras, e mais do que isso, que você se aproximava tanto das formas que elas perdiam a referência descritiva, figurativa que elas tinham antes. Eu queria entender se você sabe reconstruir esse trajeto na sua cabeça, quais foram as intuições que te levaram mais ou menos a isso. Se você consegue ver um pouco um caminho daqui para os trabalhos imediatamente anteriores. Além disso, isso você fez se valendo de um repertório evidente da história da arte, que aparece desde referências a pinturas consagradas ao desfazer, inclusive, do volume, quando você desfaz um cubo nessas caixinhas, que eu acho que é muito importante também. Eu acho que aqui o desfazer ou aproximar de elementos visuais muito consagrados, ou seja, de uma iconografia, a gente estava lembrando do índice, né? De uma iconografia, eu acho que é um assunto importante dessa exposição. E eu vou tentar explicar por quê. Foi exaustivamente comentado sobre essa exposição que ela se vale de elementos da obra de grandes pintores do passado, seja artistas do Quattrocento italiano, seja o Volpe, né, que é, para quem gosta de pintura no Brasil, um assunto incontornável e infinito. Tem muita coisa para ser pensada ali, né? Você tem, então, detalhes de uma pequena construção que, do ciclo de São Francisco de Assis, do Giotto, que é vista muito ao longe na pintura dela, aquela pintura ali, né? E no seu trabalho ela é vista de perto, ao ponto de você não conseguir reconstruir o todo e nem implantar aquele elemento num espaço qualquer, ou seja, relacioná-lo com um espaço, um contexto mais amplo, e que é o que exatamente os artistas o Giotto nem é do século XV, né? Bem anterior. Essa pintura, inclusive, é das anteriores. Então, você vai associar, nem é feita com um espaço amplo, portanto, desfazendo um esforço, ou, por exemplo, esses interior, um prédio do Saceta, que de tão próximo ele se torna superfície, né? Se torna superfície com uma forma sugerida aqui nesse quadro verde, né? A fachada de um calabouço que vai se tornar superfície. Você tem, então, os pódios e celas e espaços de oração da pintura de um frade dominicano, Angélico, e tudo isso, então, feita de um modo muito próximo, mas de uma maneira muito diferente, porque eles não são mais os espaços de uma ação, os espaços que permitiam que a gente associasse a atmosfera com as figuras, com o lugar em que essas figuras associam, que é uma maravilha aqui, inclusive, esse historiador, num livro dele recente chamado Real Spaces, um historiador chamado David Summers, ele vai aproximar isso de um esforço da oratória, a possibilidade de você criar argumentos, selecionando aspectos simbólicos, e falar, olha, você consegue ampliar e criar essas associações, falando como o exercício da oratória vai estar próximo, por exemplo, da produção desde o fim da Idade Média até o século XV, por exemplo, né? Na Itália, né? nessa parte de países italianos dessa época, né? Muitas pinturas, então, vão aparecer aqui, eu acho que de um jeito bem diferente, porque muitos desses elementos, desse repertório, vai aparecer aqui de um jeito bem diferente. Primeiro, acho que muito mais fechados, esses elementos estruturais e simbólicos, figurativos, eles eram usados lá para se associar a uma profundidade, para atribuir algum tipo de sentido mais amplo e mais complexo mesmo para o espaço. Aqui não. Muitas vezes eles aparecem como algo que interrompe
essa espacialidade mais convencional, né, da pintura. E, bem, isso era feito, essa conquista desse espaço nesses trabalhos era feita no momento em que isso não era muito claro, né? Estava a se fazer, do século XIII ao século XV, isso estava a se fazer, né? Isso não era tão claro assim, o modo como isso seria feito, né? E aqui já é, mas elas aparecem como estruturas que estão interrompendo um pouco esse campo amplo, como se elas colocassem diante de nós. Eu penso muito nessa pintura azul, com esse retângulo azul no fundo, que eu acho que é muito interessante, e como elas vão se tornando quase que uma forma dentro da forma, dentro da forma, dentro da forma, dentro da forma, que é um negócio que também já apareceu no seu trabalho antes. Então, não trata mais desse uso dessas formas para se abobodá-los, para se criar um cone, para se criar um espaço que, ao mesmo tempo, retórico e artificial, mas é uma espécie de argumento. Aqui se trata, então, de interromper essa vista e criar esse interior ao qual a gente não tem acesso mesmo a ele, né? Aliás, a gente tem acesso, a gente vê uma série de relações interessantes, mas a gente não consegue ultrapassá-lo, como uma caixa desmontada que não se faz cubo mais, né? Bem, eu sei que estou falando de uma maneira muito bruta, porque eu não quero ficar muito longo, mas espero que tenha ficado claro. Que aqui o que chega é o que interessa, sabe? A cor aqui vai... Porque esse espaço todo, esse espaço profundo, ele, quando a gente chega lá, ele é feito de uma superfície muito irregular, né? Não, da sua pintura. Da sua pintura. Saí de lá, vim para cá, desculpa, foi muito rápido. Mas elas são feitas de uma cor arranhada, né, em que a gente, inclusive, consegue enxergar que tem mais coisa por detrás daquela cor, né, que essa cor arranhada sugere uma interrupção como se tivesse mais cor atrás daquela cor. A cor, então, vai ser feita nas suas pinturas dessa superfície mais irregular, que sugere não mais aquele horizonte sem fim, onde tudo pudesse ser relacionado a tudo, mas um limite. Tem um limite que daqui... As coisas, a gente sabe que tem as coisas acontecendo para além das rachaduras da cor, mas a gente não acessa, a gente não consegue acessar. Além disso, o espaço, por mais que ele tente fazer o fundo, tente sugerir algum lugar habitável e tal, a gente não consegue ultrapassar esse fundo. O fundo tem algo de fundo cego, e eu acho que nas pinturas grandes, quando a gente olha, é quase como se você se aproveita muito bem desse repertório que o Volpi oferece nas pinturas de Itanhaém, né? Acho que são as de Itanhaém, né? E que lá são formas muito simples de se conseguir, de se conquistar aquela paisagem, mas quando a gente chega nessas cores últimas, que estão atrás da faixa, e meio enfechadas, uma como se contornasse a outra, ela interrompe também. Ela fala, ó, você vai e você não chega. Mas você chega a alguma coisa. O que eu queria entender é o que é isso. Onde você está? Que lugar é esse? Pois é, isso é importante. Isso é importante, ter orientação. Porque isso me parece interessante mesmo. De se tentar entender o que você está... dessas desmontagens, por exemplo, e eu acho as pinturas das caixas trazem muito o que pensar, o que se forma? O que resulta desse esforço? E não estou pedindo uma explicação sintética, nada disso, eu estou falando mais ou menos como é que você pensou no processo. Como é que você vê uma coisa saiu de um lugar para outro? Como é que você acha que essas coisas funcionam no procedimento mesmo? Na sua intuição, no seu procedimento, de você olhando, você saber se a pintura está boa ou está ruim, na sua cabeça, sabe? Eu acho que isso que para mim interessa, tentar entender como a intuição caminhou mesmo, nesse processo todo, que eu sei como é que você trabalha em ateliê, a gente se conhece há muito tempo, e eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, e eu sei como é que funciona, mais ou menos. Vai num caminho que você sofre, às vezes, para ver se o negócio está bom ou não, né, Fábio? Então, eu queria entender, primeiro, por que você seca mais o trabalho? Tem a impressão que tem menos adição nesse trabalho e tem uma espécie de trabalho, até a Ana falou de um aspecto mais classudo, eu acho que dos classudos, essa é a exposição mais das suas exposições recentes, assim, eu acho a mais classuda, sabe? Então, eu queria entender um pouco por onde isso passa e tentar entender mais ou menos o que resulta desse desfazer desses espaços amplos para um espaço mais curto. Só para dar uma pista... Os espaços amplos, você está falando do meu trabalho ou do trabalho? Não, do seu trabalho. Como é que você foi indo para uma coisa mais, parece para mim, mais concentrada?
Por exemplo, não tem mais a palavra, não tem mais aquelas formas. Você foi para um lugar mesmo. E esse lugar é feito um pouco de aproximações mesmo, de detalhes que são aproximações mesmo. Quero saber um pouco como é que você chegou nesse raciocínio e tentar entender o que espaço é esse, que a gente vai ao fundo e bate com a cara na parede. A primeira coisa que me ocorre é que teve uma... Quem deveria responder essa pergunta era você, né? Mas se eu soubesse, eu respondia, né? Mas se eu soubesse, eu respondia. Você que é o crítico. Eu não vou fazer aqui interpretação do meu trabalho. Não, mas não é interpretação que eu quero. Não, mas espera aí, era só uma piada. Eu posso avançar. Eu posso avançar um pouco. Mas o trabalho de cara, posso dizer, ele vai por caminhos muito intuitivos. Eu acredito muito na minha intuição. Apesar de acreditar tanto que às vezes fazer altas cagadas, né? Faz parte. Mas depois faz parte. Não, faz parte, mas eu acredito na intuição. Eu acho que o trabalho de arte, pelo menos do jeito que eu entendo, é muito baseado em intuição. Claro. Naquele momento onde você deixa de entender as coisas exatamente e trabalha numa zona, numa área de imaginação e de sínteses que você não se julgaria capaz, né? Eu vejo, assim, por exemplo, para mim, eu tenho... uma vez eu pensei nisso e eu acredito um pouco nisso, assim. Eu acho que você trabalha com... Um artista trabalha, assim, com layers, né? Que são, assim... problema de cor, problema de espaço, o tema, são, assim, um montão de coisas. Cada artista tem lá a sua lista de coisas que vai trabalhando. Tem algum momento onde, num estado de concentração, acredito muito também em você estar concentrado naquilo que faz, tem algum momento que você faz uma síntese. E a coisa fecha, você acha o trabalho. Então, bom, eu acho que eu fiz uma digressão um pouco, não sei bem onde que ela se encaixa, né? Mas, enfim, isso para dizer que o trabalho, para mim, segue de uma forma muito intuitiva. E eu não saberia te responder tudo. Eu posso responder por partes. Os espaços abertos lá dos artistas históricos e as narrativas... isso daí não é o assunto da minha pintura. Nunca foi, né? Ainda que eu me interesse por elas, porque muitas vezes elas são muito interessantes. Mas eu não saberia dar conta disso. Aliás, eu acho que ninguém saberia dar conta disso contemporaneamente. Eu acho que se desse conta disso, o trabalho ia ficar regressivo, acho. Não faz sentido. Provavelmente, né? Tanto que as pessoas ou não fazem ou não mexem com isso. Sobre a questão de ir para dentro, de ir focando, acho que você descreveu bem o movimento. Ali no início da década de 10, ali 2010, que foi quando eu comecei a fazer os atalhos, eu vinha ali de uns 10, 15 anos de trabalho de telas brancas, com as formas que espacializavam, etc., etc. Aquilo, assim, um pouco, não é que esgotou, mas um pouco eu cansei daquilo. E eu fiquei com vontade, naquele momento, de fazer uma pintura mais para dentro, mais metafísica, mais, num certo sentido, mais tradicional, do jeito que se pensa. Muita gente pensa história da arte, a pintura vai se espacializando e vai para o espaço. Eu cansei um pouco disso e resolvi buscar sei lá, poética, que eu já estava intuindo. Então, esse movimento existiu mesmo. Teve uma vez, teve uma passagem do ateliê que foi muito interessante. Eu tinha um trabalho daqueles brancos com as formas colocadas, espacializados, assim, né? As cores funcionavam como sinais, assim. E eu falei assim, será que eu não sei mais pintar uma coisa que tem uma atmosfera, que tenha um clima, uma coisa assim? Daí eu refiz aquele trabalho em cinza. Em vez de ele ser a tela branca, o fundo era cinza, uma lição meio de Jasper Johns, né? O cinza. Daí, o cinza,
ele é a cor metafísica por excelência. Né? Nesse momento, que em vez de ser branco, e vermelho e azul, eram cinzas, você cria uma espacialidade interna. Então, você tem um jogo de perde e ganha. Você perde para um lado e ganha de outro. Hã? Você perde de um lado e ganha de outro. E foi a partir disso que começou esse trabalho. Junto ali dos grandes, que eu fiz esse movimento do cinza, né? E eu coloquei, teve uma época que eu colocava as palavras, porque tinha uma vontade de mexer com elementos mais... Como é que eu posso falar isso? Significado. Com significados mais claros, menos... E junto disso eu comecei a fazer os atalhos, que foi uma coisa que era despretensiosa, mas depois ele passou, em termos assim quantitativos, a ser importante. Ele passou a ser... ele tomou conta do ateliê. Agora, ele tem muito do raciocínio, por exemplo, daquilo que você chamou de... que a gente estava falando do índice antes, né? Porque ele passou também a ser uma espécie de desdobramento de relações entre formas. O que... Acho que sim. Tem. Caminha para o figurativo. O que eu entendi, inclusive, eu acho que tem muito a ver isso com que a Ana disse, porque, inclusive, os detalhes, eles tinha alguns lá que você colocava, sei lá, um triângulo e uma barra aqui. Aí virava uma cor enorme, tal como aqueles brancos que você fazia, que se tornava o espaço do mundo, sabe? Tinha até algumas pinturas que você fez a partir de uns elementos do Matisse, que eram amplos. Aqui eu acho que não são. Nessa exposição, acho que não. Eles são... Aqui tem o seguinte, eu penso muito nessas coisas todas, assim, eu já pensava antes, acho que no índice lá, eu já pensava que essa coisa um pouco que são os sistemas de representação, assim, como se representar tal coisa, como inventar tal coisa, uma representação de alguma coisa. O que acabou ocorrendo nos atalhos, que já desde o início eles são assim, isso não sei te explicar por quê. Sem dúvida que é porque são pequenos e concentrados, e que são recortes. São sempre recortes. Eles são tensionados, isso eu percebi recentemente. Eles são tensionados no campo, na tela, no campo. É diferente do quadro branco anterior, que tinha 2x3, as coisas eram soltas. A parede, o branco da tela se confundia com o branco da parede. Tanto que depois eu fiz trabalhos de roxo que vagava um pouco para frente, deixava rastro. A gente ficava brincando que você caminhava durante pelo trabalho, né? O trabalho eu fiz trabalho com 4 metros de tamanho, de largura. Eu fiz um de 6 metros, você andava pelo trabalho. Esses aqui, os trabalhos, esses sistemas, esses índices de representação, eles são tensionados na tela. Então, é esse que é o trabalho. Por isso que eu estava falando que teve uma inversão. O trabalho é esse. O que você estava falando assim, por que é assim? Não é assim. É como você chegou aí. Na verdade, não, porque como você pensa eu acho que cabeça. Eu acho que meio por ideia de recorte, talvez. Mas, Fábio, uma coisa só, desculpa te interromper, é que eu acho que tem um dado que nessa exposição fica muito mais forte do que as anteriores, no aspecto cromático, que eu acho que essa camada, digamos assim, metafísica, de uma suspensão temporal e tal, ela também acontece no exercício da cor nessas pinturas. E eu acho que, assim, você falou do cinza, né? E também tem as cores, elas são sempre mediadas com algum branco, elas são cores sujas. Isso dá um rebaixamento da cor, que em relação a outra cor relativamente também assim, ou às vezes algum ponto luminoso, sei lá, aquela ali do saceta tem um branquinho ali no meio, que é essa verde, essa terceira, que se eu olhar de perto é um branco sujo, mas ele em relação ao verde e tal, ele salta. Ele é tonal. É tonal, isso. Né? Agora, eu estava falando sobre isso com a Ana, eu acho que esse aspecto ele ajuda a construir essa atmosfera, e o que você estava colocando do índice e tal, que é uma tensão espacial, que essa cor, de alguma maneira, tensiona, porque é uma cor
fluida, assim, né? Cria essa sensação intimista num espaço que muitas vezes é construído com uma tensão de como você distribui as coisas. Então dá um jogo interessante a cor que te atrai e o espaço que né? E agora, eu estava falando disso com a Ana, e aí a Ana falou, não, mas olha aqui essas da caixinha, né? Então, assim, é engraçado que quando não é espaço, essa atmosfera, ela diminui. Esse amarelo, tudo bem que tem um cinza, mas em nenhum lugar, onde a pintura representa um lugar, né, tem um amarelo como esse, ou aquela ali, vinho, né, embaixo dessa mais imagética, aqui, mais figurativa, que tem aquele caput morto, aquele vinho com... ali a cor ela ganha uma intensidade luminosa maior, mas ali ela não é lugar, né? Então, eu só queria colocar essa questão da cor, trazendo como lidar com a cor, reforçando essa atmosfera, essa poética, né, do E além trabalho. disso, eu acho que tem também de interesse, inclusive, entender se você pensa uma comunicação, por exemplo, dos pequenos e os grandes. É uma unicação. Os atalhos eu mais ou menos escrevi, é uma coisa de uma passagem de um para os outros. Tal. Acontece que o atalho é aquele azulzinho passando para esse outro. Não existe nada que diz por que eles devem estar juntos. No entanto, eles ficam bem juntos, o trabalho ganha sentido estando junto. Isso é, para mim, a ideia de atalho. Atalho era o nome da exposição, virou uma espécie de método, de conceito, assim, a forma como eu trabalho. E tanto que essa exposição aqui chama-se Alvinarias, né? Dessas passagens, esses trabalhos menores, eu fiz uma quantidade assim bastante grande. Então, cada subgrupo se desenvolveu. O que antes era passagem de um para o outro, passou a ser grupo para grupo. Né? Então, tem o grupo ali das cartas, tem o grupo aqui dos primitifs, tem as paredinhas, não sei o quê. Tinham na exposição passada os Volpes, né? E essa coisa do abóbadas, assim, né? É muito parecido eu fiz uma cacetada de trabalho, eu sentia vontade de fazer trabalhos grandes também, porque eu sempre fiz, e quando vocês que fazem trabalho pequeno e grande, vocês sabem muito bem que é muito gostoso variar entre um e outro. Você aprende, passa uma coisa para um e para o outro. Eu tinha vontade de fazer isso, e a passagem aqui para esses... Isso aqui eu chamo de Volpes, né? Porque eles, na origem, agora tem uns 15 trabalhos deles, mas na origem ele era em cima de uma fachada de Itanhaém do Volpe. Eu quadriculei e fiz a paisagem. Eu tomo isso como um outro atalho, você entende? É meio parecido. Eu não vejo problema entre isso, expor isso junto com aquilo ser diferente. Eu acho que tem algum ponto de ligação que é a questão que é o meu trabalho. Porque eles costumam ter mais... Você entende? Agora, costuma ter mais cor e mais elemento, né? As maiores. Não, é que aí não sei, tem mais cor do que ali? Não sei direito. Isso não... Pode ser que tenha. Eu fiz um agora no ateliê que certamente tem mais cor. Mas isso é porque você divide em áreas, fica mais fácil de trabalhar, né? A questão da cor, a questão do... Eu me perdi um pouco, deixei de responder alguma coisa? Assim... Tudo, mais um pouco. Respondeu tudo. Não, o que puxa um fio aí de novo? Não, o que eu tinha curiosidade mesmo era entender um pouco o caminho desse, por exemplo, das pinturas que você usou, por exemplo, das pinturas que você associava ou palavra com uma coisa, ou formas mais ou menos discrepantes. Eu estou fazendo esse negócio aqui desde 2010. Isso. Tem uns 10, 12 anos isso. Essas coisas começaram no sentido assim, eu queria ter uma liberdade de escolher o que pintar, que eu não tinha quando eu estava fazendo os brancos. Eu queria fazer coisas diferentes, eu queria pintar um tijolinho, eu queria pintar uma grade, eu queria pintar uma casinha, eu queria pintar essas coisas. Tinha uma vontade figurativa.
eu comecei a fazer esse trabalho para ficar no ateliê, porque era muito diferente do que eu fazia, mas ele logo tomou conta do ateliê, pela quantidade e pela quantidade de horas que eu trabalhava neles, entendeu? Embora o método seja igual, você não acha que tem alguma novidade nessas Tem eu acho isso que eu estava tentando dizer. Assim, eu acho que o que são essas coisas? São imagens, são recortes de coisas que eu olho e falo, eu vou pintar isso porque dá para pintar, porque está dentro tá dentro do esquema. São coisas assemelhadas, eu acho. E daí você fala assim, bom, mas como? Por quê? Bom, daí tem muita coisa de intuição, mas assim, sei lá, primeiro, é a coisa que são as formas que eu posso pintar, que eu consigo pintar, e eu acho que tem um universo que vai da caixinha ao cubinho, à porta, essas pinturas aqui, que é a mesma coisa, que tem muito a ver um com o outro. Não é o mesmo trabalho, cada um tem um sentido. O saceta, existe o trabalho do saceta atrás daquele trabalho, você tem que conhecer, seria legal conhecer. E o sentido, mas o sentido se mantém sem conhecer também, eu acho, né? O que eu acho, por exemplo, você não precisa conhecer para entender a pintura. Não precisa. Não precisa conhecer para entender a pintura. Agora, o que eu acho, por exemplo, você chega nas salas, não tem mais ninguém. Você chega na janela, você não vê além delas. Não, mas aí eu acho que são duas coisas. Tem um momento de pena cega na pintura, que eu acho que é um assunto seu, cara. Acho que tanto nos Volpes também. Mas tem planos que abrem para um espaço indeterminado. Mas aí eu quero dizer, eu quero falar. Aí são duas coisas. Primeiro que se eu fosse fazer o trabalho com todos os elementos narrativos, eu acho que ele ficaria regressivo. Eu acho. Você tem que esvaziar e você tem que pensar em espaço, em campos, em coisas assim. Isso é um aspecto. Outra coisa é que eu logo notei que essas pinturas tinham alguma coisa surda, quieta. E isso fez parte da constituição da poética, que é uma questão um pouco da pintura metafísica, de modo geral. Só que eu acho que não tem nostalgia quando tem na pintura. Não tem. Porque na pintura metafísica italiana, você pega, são ruínas. Aquilo ali é um negócio assim que perdeu o sentido de ser naquela cidade que funcionava daquele jeito. Aqui não. E o que eu tento entender é que lugar é esse. Ou você bate a cara na parede, no retângulo, na superfície, né? Ou não tem ninguém mais lá. Então, eu acho que até tem uma coisa meio de um projeto dessa múltipla relação de elementos, de explicações. Eu fico tentando entender isso, essa relação mais de elaboração. Se existia no espaço da pintura histórica, tal, essa tentativa de relações múltiplas, aqui não. Aqui tem um pouco até o que a Ana falou da frustração, sabe, cesaniana, né, dessa coisa que o Giacometti pega também e tal, mas aqui, tem um elemento disso também, sobretudo num período em que a arte está muito declaratória. A arte virou muito uma declaração de princípios. Não encontrar um espaço de redenção é interessante. Eu concordo. Mas elas têm uma alegria nesse lugar, né? Eu acho que isso É o que eu perguntei. É o que eu perguntei, né? Depois até assim, o que forma? Mas forma alguma coisa, não é cínica. Forma alguma coisa, tem um barato. E queria saber um pouco como é que ele vai fazendo esse barato, como é que você fez como é que você vai achando isso. Inclusive, isso é um critério, né? Como é que está bom, como é que está ruim. Não sei se elas são felizes, né? Eu entendo o que você fala, assim, no sentido que elas são... Tem aquela frase da Cecília Meirelles, né? Não sou alegre nem sou triste, né? Sou poeta. Não sei. Então, eu fico olhando e tentando achar isso. E eu estava aqui olhando, depois de ouvir você falando sobre os cinzas, né? E a vocação do cinza, ele é esse lugar filosófico, metafísico, e tentando olhar assim, que elas são pinturas coloridas, essas pinturas, mas ao mesmo tempo elas têm um colorido que não chega a ser uma coisa da felicidade, da alegria. Eu não acho que elas são alegres, porque eu acho que tem um ar de reflexão e de mistério que está conseguindo fazer uma pintura metafísica com cores sem ser só o cinza, assim, sabe?
sem ser a cor metafísica por excelência. Talvez o rebaixamento das cores, junto com o espaço esvaziado, e o espaço esvaziado e tenso, né? Porque tem uma geometria tensa, que aqui eu acho que não tem essa geometria. Eu acho que aqui tem uma outra coisa em relação a essas figurativas, que aqui não tem esse mesmo espaço, que ele vai se... Apesar de saber que ele vem de uma imagem, né, de um espaço, de uma pintura do Volpe, ele tende a se geometrizar mais, e tende mais para uma geometria afetiva do que esse espaço com camadas de tensão e mistério, né? Mas eu acho assim, pensando até no que a Ana falou agora, alguma coisa se constitui, entendeu? Que não alguma coisa, você faz essas pinturas porque você vai fazer um outro espaço e alguma coisa, mesmo quando você parte de outras pinturas, seja do Volpe, seja das pintores italianos, porque você constitui outra coisa. Então, assim, eu acho que eu entendo, se eu entendi o que você disse, eu não pensaria tanto, assim, pelo entusiasmo, alegria e tal, mas, assim, eu pensaria que alguma coisa se constitui, né? Você tem algo constituído, alguma coisa é positiva. Aí você não sei se é uma você alegria, coloca de maneira mas positiva. É uma coisa, é o encontro, né? Não me parece a ausência, me parece o encontro, é o Você contrário. coloca, Então, é positivo. E também a variação, essa coisa alegre que eu falo, na verdade, também pela questão da variação, eu acho que traz uma espécie de vigor para a coisa, porque são muitos desses encontros. Não sei, assim, não me parece... Só acho que é positivo. Ainda que tenha um momento pálido, também isso é quebrado a todo, né? Eu acho que não é... Sim. Elas não são melancólicas e não são efusivas, né? É por aí. Bem, queria isso, já falamos bastante, a gente fala demais. 1h20, quê? Já foi 1h20? Pode deixar umas 3 perguntas para o pessoal? Mas é muito. Bem, aí é com eles. Eu não posso também ser ganancioso. Vocês querem fazer perguntas, gente? Por favor. O pessoal leva o microfone. Bom, acho que... Vamos ver. Já posso fazer? Eu estava lembrando também do Modigliani, né? Que essa pintura abstrata, mesmo figurativa, ela é metafísica, né? Então, essa relação, também não esquecer o Modigliani, né? Na discussão. Modigliani, sim. Se quiser falar um pouco também. Desculpa. Eu já respondo? Bom, deixa ele falar primeiro, melhor. Eu queria só falar sobre... Queria realmente ouvir mais sobre essa transição de tamanhos, que eu achei muito interessante. Me vem uma situação realmente de um atalho muito diferente e, ao mesmo tempo, com todas as potências que tem no pequeno e desenvolvido. E eu queria mais que você falasse sobre o processo de fazer mesmo o grande, como isso te envolve de uma maneira diferente do pequeno, que eu acho que você tem uma experiência muito grande nos trabalhos grandes, né? E que essa série de atalhos que trouxe a potência do pequeno e como isso transformou essa lida de você voltar nesses grandes, acho que com uma nova, talvez alguma coisa nova, né? Eu fiquei muito interessado em saber mais sobre isso. O Modigliani não é um artista que eu gosto do trabalho dele, mas não é um artista que eu veja muito, que eu tenha um contato assim. Eu não saberia te responder, assim, não tenho uma relação muito desenvolvida. Com os grandes aqui, eu passei para isso aqui esse tema aqui, na exposição passada, você tinha essa parede aqui, eram os volpinhos, né? Eles eram atalhos antes.
Então, eu não tive muito problema, eu não tive nenhuma crise em fazer o grande com esse tema. Primeiro, deu certo, eu segui em frente. Esses trabalhos, eles me respondem, sabe? Eu não... Se for perguntar para mim onde está o centro da exposição, eu diria que estão nos pequenos, porque tanto que eu botei os pequenos na sala grande, os grandes na sala pequena. Mas aí também era porque eu também queria ver o aspecto espacial dos pequenos e eu queria que as pessoas vissem os grandes de perto, porque os grandes têm um tratamento de matéria. Agora, a resposta que esses trabalhos me deram é porque eles ficam mais próximos de uma escala 1 para 1, né? Não é isso aqui que é pequenininho, mas isso aqui está próximo já de uma parede. Você pode falar que é uma parede. Então, de você pintar como se fosse a própria parede. Então, eu tenho os instrumentos, assim, aquelas coisas de pá de pedreiro. E tem essa coisa que é um esquema que permite muita intensidade. Você vai colocando e a coisa vai ficando tensa, e vai ficando, e daí você põe mais e vai mais. Então, a resposta que o trabalho me dá é essa. Isso é suficiente para eu continuar trabalhando nele. Entendeu? Agora, eu acho que tem uma relação muito grande entre os pequenos. Eu fiz os grandes por causa dos pequenos. E depois da experiência dos grandes, voltou para os pequenos. Eles ganharam mais espessura de matéria. É isso que eu até ia perguntar. Deu ideia? Porra, sem dúvida. O ateliê, quando você está concentrado, ele tem várias coisas, uma coisa comunica com a outra. Não tem como ser diferente. Uma coisa pega a outra. Mais alguém? Vamos beber? Então, vamos descansar, né? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Muito obrigado.